Shalom, igreja, verbo da vida, portal do sol. Quantos estão prontos para receber a porção da palavra de Deus? Eu me alegro, meu irmão, por estarmos juntos, semeando e declarando em fé sobre mais uma temporada. A conferência Ignição é mesmo um marco para a nossa igreja. Antes de fazermos qualquer mudança estrutural, de estratégia, de direção, nós precisamos estar juntos como igreja. Isso não é só uma conferência. Isso aqui é um ajuntamento solene. Eu não sei se você sabe, mas desde o Antigo Testamento, o Senhor promovia ajuntamentos solenes para propósitos maiores. Você está aqui hoje, preste atenção nisso. Você está aqui hoje em um ajuntamento solene, porque Deus tem o propósito de alcançar essa cidade por meio dessa igreja. Sabe que não é uma coisa que eu vou fazer sozinho, não é uma coisa que você vai fazer sozinho, é uma coisa que nós, como corpo de Cristo, haveremos de fazer. Portanto, é dia de vestir a camisa. Este é o ano de você entrar de cabeça na agenda de Deus. Amém. Ele decidiu, irmão, confiar em mim, confiar em você. Eu não quero decepcionar o meu Senhor, pois Ele verteu o seu sangue para me salvar do inferno, da morte e do pecado e para me dar uma vida abundante. Portanto, eu e você temos uma dívida de gratidão com o Senhor. E isso vai nos motivar, isso vai nos colocar mesmo no caminho e na direção do seu propósito. Amém? Bom, estamos aqui num treinamento desde ontem, mas hoje especialmente, existem duas notas que o Espírito mesmo vai compartilhar com a igreja. A começar desta manhã, eu quero ministrar sobre um tema que balizará tudo que nós faremos ao longo dessa temporada. O tema de hoje é uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Amém? Uns aos outros. Essa é uma das expressões mais famosas do texto bíblico, especialmente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas de Paulo, que compreendem uma parcela considerável do texto neotestamentário. Mas de maneira lógica e imediata, quando a gente fala uns aos outros, o que é que a gente percebe? Um caráter relacional, recíproco, interativo, que Deus está querendo imprimir sobre a sua igreja. Nós veremos aqui argumentos convincentes das Escrituras, que nos levam a praticar esse tipo de cultura, de mentalidade, de comportamento, uns aos outros. Por exemplo, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele está fazendo ali um grande compêndio doutrinário. As bases da fé cristã, justificação. Ele está falando ali sobre o novo nascimento. Ele está falando ali sobre coisas tão importantes e elementares para a nossa fé. Mas depois de tantos capítulos colocando doutrina em foco, ele vai passar nos capítulos finais a falar de comportamentos. Porque, irmãos, a Escritura, ela nos leva ao encontro da doutrina correta, mas não somente isso, não para nisso, ela nos propõe as práticas corretas. Porque nós não conhecemos doutrinas apenas para sermos mais sabidos. A doutrina de Cristo e a doutrina da palavra de Deus é para transformar o nosso viver diariamente. Não é para você simplesmente saber da Bíblia, é para você viver e praticar a Bíblia. Então o apóstolo Paulo, ele sempre estava dosando isso, o ensino e a prática, a teologia e a vida. É para esse lugar que o Senhor está nos levando. E do capítulo 12 em diante, Paulo, ele foca a sua atenção nesse caráter relacional. Preste atenção nisso. Se você está acompanhando, talvez se perca no meio do caminho, mas eu vou abrir em alguns textos de Romanos 12 em diante. Se você quiser deixar a sua Bíblia logo aberta em Romanos 12, a gente vai caminhar e passear, mas eu quero a princípio só fundamentar e citar alguns textos. Preste atenção nisso, por gentileza. Lá em Romanos 12, versículo 4 e 5, está escrito assim: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Todos pertencemos uns aos outros. Versículo 10 está escrito assim: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar
uns aos outros. No verso 16 do capítulo 12, vivam em harmonia uns com os outros. No verso 8 do capítulo 13, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. No capítulo 14, versículo 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, e em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar ou cair. No versículo 19 do capítulo 14 também, portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. No capítulo 15, versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus Pai. E ele encerra no versículo 16, capítulo 16, dizendo, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Que é um ósculo santo, pastor, pelo amor de Deus? É um beijo. O povo de Deus, irmãos, é um povo que gosta mesmo, é pegajoso. Gosta de gente. Gosta de estar com gente. Porque Deus nos criou para relacionamentos. É certo, irmãos, que quando a nossa vida muda, os nossos relacionamentos também mudam. Antes de o Senhor corrigir comportamentos exteriormente, Ele vai corrigir a essência de quem nós somos. Essa essência ela foi distorcida, pervertida pela queda, pelo pecado. Mas uma vez que Deus regenera em nós essa nova natureza, esse novo nascimento, Ele nos propõe a relacionamentos agora corretos, saudáveis, ajustados ao padrão divino. Diga assim, Deus me criou para relacionamentos. Então a gente está vendo aqui, irmãos, vários textos, várias instruções, conselhos do apóstolo Paulo para uma vida cristã saudável. Nosso dever e o nosso desafio como pastores, como igreja, é levar esse modelo bíblico de comunidade. O que é comunidade nas escrituras? Diga comigo, no templo e nas casas. Mais uma vez, no templo e nas casas. A igreja primitiva, que ainda é até hoje um protótipo, não porque era perfeita, mas porque ela bebe diretamente da fonte. Ela está nascendo ali em Atos, e o Senhor derrama sobre ela o Espírito Santo, sobre o fundamento dos apóstolos. Essa igreja está crescendo, sendo edificada, e ali nós vemos princípios como estes, uma igreja que se reunia no templo, e uma igreja que se reunia nas casas. Diga comigo, relacionamentos. Estamos falando de uns aos outros. Mas sabe qual é o nosso dever como igreja? É tornar esse modelo que é bíblico acessível para todo mundo que chega aqui. É tornar esse modelo fácil de ser compreendido por todo mundo que passa por aquela porta. Isso é responsabilidade de quem é membro do corpo. Isso não é responsabilidade de quem está na portaria. Isso não é responsabilidade simplesmente de quem prega. Isso é responsabilidade de quem foi salvo. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo os acolheu. Eu te pergunto, Cristo te encontrou como, abençoado? Cristo me encontrou como? Quebrado, desorientado, perdido, cego, pobre e nu. Mas com o seu amor Ele me vestiu. Com o seu sangue Ele me cobriu, com a sua graça me regenerou. Meus irmãos, precisamos ser como Cristo. Para o estrangeiro, para aquele que está longe, distante da revelação que chegou ao nosso coração. Não nos gloriamos simplesmente em ter achado a revelação. É certo que celebramos isso, porque sabemos de onde Deus nos tirou. Mas essa celebração nos leva a um desconforto. Eu não posso reter este evangelho, eu não posso reter essa graça, eu não posso reter essa salvação. Eu preciso compartilhar as boas novas do evangelho uns aos outros. É dever nosso, irmãos, fazer da comunidade cristã uma experiência de aliança. Mas qual é o desafio de constituirmos relacionamentos saudáveis e duradouros? É porque a gente vive numa geração consumista.
A gente vive numa geração egocêntrica, uma geração utilitária, onde tudo que importa é o conforto pessoal, é o bem-estar pessoal, e o resto, como diz o ditado, que se exploda. Eu primeiro, eu depois, e se der tempo, eu de novo. Esse é o modelo do mundo caído, mas não é o modelo da igreja. O modelo da igreja é primeiro Deus, depois o próximo e depois eu. Diga primeiro Deus, depois o outro e depois eu. No modelo bíblico, o Senhor nos tira do centro, coloca o próprio Cristo lá. E quando o Cristo está no centro, eu procuro alguém para compartilhar de Cristo. Porque Deus escolheu ser amado nas pessoas. Eu vou repetir para esse lado direito. Deus escolheu ser amado nas pessoas. É por isso que o apóstolo João ele vai dizer, irmãos, que a gente não pode de maneira alguma dizer que ama a Deus sem amar o irmão. A gente não pode dizer que honra a um Deus que não vemos se a gente não honra a um irmão que está do nosso lado agora. A propósito, você já falou com o irmão que está do seu lado? Falou, né? Porque eu pedi no começo. Mas me diga, e se não tivesse orientação para isso? Será que teríamos uma postura ensimesmada de chegar, sentar e ir embora no primeiro momento? Isso não é o modelo bíblico de igreja. O modelo bíblico de igreja é acolhimento, é pertencimento. Foi para isso, irmãos, que Deus nos chamou. Não para julgar aqueles que estão em pecado, porque condenados eles já estão segundo a Escritura. Mas Deus, Ele nos deu uma mensagem de reconciliação. Por isso, queridos, a igreja deve ser este meio campo entre Deus e os homens na terra. E se esse meio campo não está articulando o jogo, alguma coisa está errada. Eu fui meio de campo por alguns meses e anos da minha vida, quando jogava bola. Irmão, se o meio de campo não está fluindo, o ataque não recebe. Estou ali com um companheiro, inclusive. Recebeu muitas assistências. Mas, irmão, se o meio de campo não está funcionando, o que é que acontece? O ataque não recebe a bola. Se não recebe a bola, não tem o gol. Mas o que é o gol, no final das contas, aqui no reino espiritual? É a salvação do perdido. É a edificação de quem está sendo salvo. Agora, nesse time, todo mundo é meio de campo. Nesse aspecto, todo mundo é meio de campo. A gente está articulando o que vem do alto com aqueles que ainda não encontraram a salvação. Você está comigo? Então, irmãos, viver essa experiência, viver igreja como Deus exige, vai pedir de nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de prioridade, uma mudança de agenda, uma mudança de disposição. É por isso que a gente fala aqui na igreja que mordomos de Cristo, eles fazem o quê? Eles investem tempo, talento e tesouro no reino de Deus. Tempo, talento e tesouro. Se eu e você vivemos ou queremos viver igreja do jeito certo, a gente tem que investir nela o nosso tempo, o nosso talento que Deus nos deu e o nosso tesouro. Se não estamos vivendo igreja com base nessas pilastras, estamos vivendo igreja errado. Nós precisamos ter convicção, irmãos, que à medida que nós fazemos parte da igreja, a igreja passa também a fazer parte de nós. Passa a fazer parte da nossa vida. Precisamos forjar em nós a consciência de que é impossível, escute, é impossível viver Jesus sozinho. Não, pastor, o que importa sou eu e Deus. Eu escuto mesmo da minha casa, eu sei o mesmo da minha casa, eu presto contas a mim mesmo. Não é assim. Não convém que seja assim. Por isso, no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, estimulemos uns aos outros no amor, na fé e na prática das boas obras, quanto mais que vedes que é chegado o fim dos tempos. Quem percebe que está chegando o fim dos tempos? Quanto mais vemos que está chegando o fim dos tempos, mais desejo, mais interesse, mais disposição, mais prazer temos em estar juntos.
E estar juntos não é olhar para a nuca do outro. Você está olhando para a nuca de alguém agora? Com exceção, é claro, a primeira fila, né? Como falamos ontem. Mas você está agora atrás da nuca de alguém. Isso não é igreja. Aqui é um momento importante, pedagógico. A Escritura está balizando a nossa experiência. Mas, irmãos, ao sairmos daqui, temos que olhar nos olhos. Temos que tocar uns aos outros. Temos que confortar uns aos outros. Temos que acolher uns aos outros. Temos que edificar uns aos outros. Temos que ser resposta uns para os outros. Temos que abençoar uns aos outros. Isso sim é igreja. Não é nuca, é olho nos olhos. Uma igreja, irmão, saudável, ela tem a obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem o propósito de Deus. E como é que ela vai fazer isso? Mobilizando eles em dois aspectos, na comunhão e no serviço. Quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, quando nós servimos o corpo de Cristo, a gente vai encontrar nosso propósito. Eu sei que quando a gente nasce de novo, nasce também esse interesse, essa curiosidade. Deus me chamou para quê? Eu vou dar um conselho aqui. Descubra isso enquanto ama, enquanto serve. É o único caminho. Enquanto amamos, enquanto servimos, o Senhor vai forjando em nós destinos, direções, instruções específicas. Este é o interesse de todo membro do corpo de Cristo. Mas se nós olharmos para o texto bíblico, veremos que o princípio do que é ser igreja, do que é ser comunidade, é visto desde o princípio, desde o começo, desde Gênesis. Diga comigo, no princípio, nós. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. O mundo estava deserto. Mas no céu não havia esse deserto. No céu não havia solidão. No céu sempre houve, sempre haverá Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comunidade trinitária, poderia dizer que aquele é o pequeno grupo do céu. Pai, Filho e Espírito Santo estava reunido num conselho eterno e decidiram, nessa eternidade, gerar filhos nessa terra. Filhos estes que seriam incumbidos de expressar o céu na terra, que receberiam um mandato cultural. Esse mandato cultural era justamente de lavrar e cultivar a terra. É de fazer dessa terra um retrato do céu. E se no céu não existe solidão, na terra também não pode haver. E se no céu não existe individualismo, na terra também não pode ter. E se no céu não é cada um por si, na terra também não pode ser. Desista dessa ideia, tantas vezes rebelde, de dizer assim, eu vivo Jesus sozinho, em carreira solo. Isso é biblicamente impossível, porque esse Jesus se fez cabeça de um corpo. E cabeça sem corpo é anomalia. Você concorda? Mula sem cabeça também é uma anomalia, ou seja, não basta viver junto com os irmãos, se você também não tem uma vida com Deus. Temos que fazer o quê? Amar a Deus e amar uns aos outros. Viver com Deus e viver uns com os outros, para os outros. Aleluia. Então esse argumento que eu quero aqui compartilhar com vocês, ele se baseia em 3 premissas. A primeira delas, Deus existe em comunidade. A segunda delas, Deus se encarnou em Cristo e aqui nessa terra nos mostrou como relacionamentos podem impactar o mundo. Mas a terceira premissa, Jesus sonha. Isso, Jesus sonha. Jesus ora, Jesus clama, Jesus intercede ao Pai por unidade entre todos os cristãos. E nós vamos provar isso pela Escritura. Abra comigo em Gênesis 1, 26. A primeira premissa que estudaremos hoje aqui, irmãos, é o Deus plural. É o Deus comunitário. É o Deus que vive em família. E esse é mesmo um retrato do que a gente vai estar vivendo ao longo dessa temporada
no templo e nas casas. Amém? Em Gênesis 1, 26, se você é bom de endereço, já se encontrou aí, diga glória a Deus. Se não encontrou, diga tenha paciência comigo, pastor. Ok, todo mundo encontrou, né? Está escrito, então disse Deus, fale comigo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu chamo a sua atenção para essas duas palavras, façamos e nossa. Façamos e nossa. Façamos e nossa. Expressões marcantes de uma pluralidade. Um Deus que não é plural, não falaria no plural. Mas esse Deus, como falamos, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então ele diz, façamos. A gente está vendo aqui a doutrina da Trindade sendo exposta desde o princípio. Ao mesmo tempo, a singularidade de Deus é também uma doutrina fundamental da igreja. Em Deuteronômio 6,4 está escrito assim, ó, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Como assim, pastor? Ele é plural ou ele é um? Ele é os dois. Ele é uma unidade composta. Uma unidade composta é diferente de uma unidade absoluta. Você está vendo nas minhas mãos aqui o quê? Um microfone. Isso aqui é uma unidade absoluta. Não existe outras faces. Não existe outras matérias, digamos assim. Só existe uma. Mas quando Deus, por exemplo, ele cria o casamento, ele diz que ambos se tornam uma só carne. Diante de Deus, uma só carne. Uma unidade composta. Assim como a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, isso me leva a crer que Deus tem um interesse de nos tornar tão unidos que parece que é um só. Quem já viu siamês aqui? Colado. Tão unidos, que parecem um. Deus nos fez para sermos um. Deus nos fez para que no meio das nossas diferenças, haja, pela graça, uma unidade de propósito. Não somos iguais, irmãos, sabemos disso. Unidade é diferente de uniformidade. Somos diferentes. E é engraçado porque a gente pode ser uniforme e ainda assim não ser unidos. Por exemplo, eu me lembro que o louvor aqui na igreja veste uma paleta de cores. Fica todo mundo padronizado. Mas sabe que eles podem estar com as mesmas roupas e ainda assim não estarem unidos? Porque unidade e uniformidade são coisas totalmente distintas. Unidade e união também são completamente distintos. Nós estamos aqui em união, mas podemos não estar unidos. Está todo mundo aqui junto, mas pode não estar unido. Porque unidade tem um elemento peculiar. Diga comigo, propósito. Visão. Somos diferentes? Somos. Estamos juntos? Estamos. Mas se não corrermos para o mesmo lugar, não vai acontecer nada. Não teremos impacto e relevância alguma. Por isso em Amós 3,3 está escrito, como andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Como prosperaremos nos planos que fizemos para esta temporada se nós como igreja não estivermos em comum acordo? Temos diferenças? Temos discordâncias? Temos. Mas tem uma coisa que une a cada um de nós. É o propósito de Deus, irmãos. É a agenda dos céus. É correr uma carreira. E a gente vai correr essa carreira como? Juntos. E misturado. Diga comigo, estamos juntos e misturados. Glória a Deus. Então o relato da criação proporciona essa revelação clara. E mostra que Deus não só está interessado em comunidade, Deus é comunidade. Deus não está apenas interessado em família, Deus é família. E nos mostra a partir dele próprio esse padrão. Eu vejo, irmãos, nesse retrato pertencimento. E diga-me, pelo amor de Deus, quem é neste mundo que não está procurando pertencer a alguma coisa? Todos estão procurando um bando. Todos. Não estou chamando a igreja de bando, não. É um bando de abençoado, né?
Mas escute, todos estão procurando pertencimento. É por isso que a gente escolhe muitas vezes amizades por afinidade. Mas sabe que viver em comunidade, viver em igreja, amplia por demais este senso de parceria, porque aqui nem todos estamos afinados em algumas coisas, mas todos estamos alinhados a uma só disposição. Nós queremos ser instrumentos de Deus para salvar pessoas, para libertar pessoas, para amar pessoas. É por isso que eu quero te dar um conselho. Quando você chegar numa igreja, ela é nova para você, tem novas pessoas, novas famílias. Não escolha apenas parcerias por afinidade. Escolha parcerias por propósito. Está correndo para o mesmo alvo que você? Se junta. Porque tem gente que às vezes tem afinidade com alguns hobbies, gostos pessoais, mas não está olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E às vezes pode se tornar uma distração, um tropeço. Meus irmãos, nós precisamos escolher por intencionalidade, não por afinidade. Amém? Você está comigo? E como portadores dessa imagem de Deus, eu posso dizer que quanto mais profunda e verdadeira for essa comunhão entre nós, mais nítida será a imagem de Deus refletida em nós. Quanto mais, irmãos, estivermos juntos, conectados, mais Deus será visto nessa casa. Mais Deus será visto nessa comunidade, nessa família espiritual. Então não é preciso frequentar uma igreja para a gente perceber que as pessoas precisam e procuram pertencimento, procuram umas às outras. Todos estão buscando algo que nós chamamos de nós. Diz assim comigo, é nós. Nós definimos a vida tantas vezes pela comunidade, em família. Veja, nós conhecemos pessoas, fazemos amizades, namoramos, casamos, em tudo estamos procurando o quê? Relacionamento, pertencimento, comunhão. Por quê, pastor? Porque nós pertencemos antes de qualquer coisa a um Deus que é família. E tem mesmo esse desejo em nós de compartilhar, de viver em comunhão, mesmo que o pecado insistentemente tente atrapalhar, fazer a gente olhar tão somente para o nosso umbigo. Mas existe uma natureza que foi recriada em nós. E esse espírito, irmãos, ele deve subjugar a carne. Eu e você precisamos fazer o espírito prevalecer sobre a carne. É dia de congregar, seja na igreja ou seja nas casas. Glória a Deus. Hoje eu vou viver o meu propósito. Hoje eu vou viver em família. Deus me criou para isto. Você está aqui? E nós temos um sonho, irmãos. É ser uma igreja onde ninguém vive isolado. É ser uma comunidade de apacentamento. É ser uma família onde todos são notados, cuidados e discipulados. Agora deixa eu te perguntar, é possível fazer isso somente somente os pastores? Somente os líderes? Não, definitivamente não. Há limitações que nem espirituais são físicas. Se a igreja não se comportar com este tipo de disposição e propósito, a gente vai receber pessoas aqui, como hoje provavelmente temos, e elas simplesmente sairão deste culto sem serem notadas, tocadas. Falhamos. Eu sei, não estou reduzindo a experiência do pertencimento a este lugar, mas neste lugar, sobretudo, onde é todos, ou melhor, a maioria, consciente do propósito de Deus, tem que imperar o acolhimento, tem que imperar a hospitalidade, temos que olhar uns para os outros. Não estamos cultuando a nós mesmos, estamos cultuando ao Senhor em comunidade. Não fosse assim, era melhor ter ficado em casa. Ou melhor, não fique em casa, venha para a igreja. Mas é uma incoerência, concorda comigo? Congregarmos de forma individualista. Estamos aqui, irmãos, por conta do Senhor, mas também por conta uns dos outros. Para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros, para abençoar uns aos outros.
No lugar onde a gente chama de casa de Deus, ninguém deveria estar escanteado. Você devia agora notar se tem alguém que está sentado sozinho aí e pular uma cadeira e dizer assim: você não vai ficar sozinho aqui não. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos, irmãos, abrir mão das nossas conveniências para sermos mais parecidos com Deus. Nós precisamos abrir mão dos nossos confortos para sermos mais parecidos com Deus. Porque era justamente isso que Deus faria. Era justamente isso que Jesus faria, se aproximaria até mesmo daqueles que nós julgamos impuros, impróprios. Foi isso que ele fez. Jesus Cristo era visto na mesa com publicanos e pecadores, prostitutas. Inclusive foi chamado de beberrão e glutão, porque sentava com os tais. Nós vemos, porém, que Jesus Cristo não sentava com estes para se assemelhar a estes em suas práticas, mas Jesus Cristo sentava com eles para acolhê-los. Jesus Cristo sentava com eles para ganhá-los para um propósito muito maior. Deve haver essa iniciativa em nós. Pastor, mas eu sou tímido. Pastor, mas você não sabe qual é o meu temperamento. Mas eu sei qual é a sua natureza. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Você faz o que Deus diz que você deve fazer e tem prazer em fazer isso, mesmo que seja desconfortável. Quem está comigo? Mas, irmãos, além desse Deus plural, eu falei para vocês de uma outra premissa, a redenção do sentido de comunidade. Perceba comigo, a gente sabe que aquele efeito colateral do pecado, ele quebrou a harmonia da criação. E a gente falava que o individualismo se tornou uma tentação que todos nós, até mesmo tendo sido salvos, teremos de lidar até Jesus Cristo voltar. Pensar primeiro em nós. O pecado ele é tão violento, mas tão violento, que ele não fez apenas separação entre os seres humanos. Ele fez separação também entre a própria Trindade. Como assim? Jesus Cristo, por um momento, se fez eu para nos dar o poder de sermos nós de novo. A Bíblia fala que na cruz ao Pai agradou moê-lo. E o cálice amargo da ira de Deus, que estava reservado a nós, pecadores, caiu sobre o Filho. Mas, irmão, se não pode haver comunhão entre o que é santo e o que não é, entre o que é luz e o que é trevas, como então Jesus Cristo poderia permanecer como participante dessa trindade? Houve uma separação em espírito, mas ela foi breve, porque a Bíblia fala que aquele que era o unigênito de Deus viria a ser o primogênito. Ou seja, a partir dele viriam mais, viriam outros. Eu e você somos irmãos em Cristo, por conta de Cristo. Por um momento se fez eu, para que eu e você pudéssemos de novo ser nós. Viver em família, mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio às dificuldades, aos desafios. Irmãos, a gente erra. Lembra isso ao teu vizinho, a gente erra. Claro, esperamos que esse erro não seja por intenção. Se for, é preciso arrependimento. Mas, irmãos, a gente erra. Se você decidir não caminhar em igreja, em comunidade, até o momento que alguém errar, você diz assim: não, se errar comigo, se falhar comigo, eu fecho a cara e vou me embora. Você não está vivendo a igreja do jeito certo. Até porque um dia vai acontecer de você também errar, bonitão. E você vai querer o quê? Misericórdia, compaixão, graça. Perdoa, ama, libera. Não deixa isso criar raízes de amargura. A palavra de Deus, inclusive, nos incentiva. Olha, vai ter com teus irmãos antes de levar o teu dízimo e a tua oferta. Vai ter com os teus irmãos antes de você cear. Antes de você fazer qualquer coisa para mim, olhe como está o seu relacionamento com o outro. Porque senão essa oferta é bichada. Deus está dizendo: resolve com os teus antes de resolver comigo. Porque enquanto você não fizer isso, aqui não flui, não acontece. Não passa do teto as nossas orações. Porque Deus resolveu ser amado nas pessoas. Estamos prestes, irmãos,
a ressignificar, ou melhor dizendo, a entender o significado bíblico do que é viver em família. E este ano praticaremos isso. Seremos intencionais. Eu peço que você não se conforme mais em viver isoladamente. A Bíblia fala em Provérbios 18:1 que aquele que vive de forma isolada, solitária, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele é rebelde. Ele é tolo, segundo a Escritura. Provérbios 18:1. Porque é na comunidade que Deus libera vida. É na comunidade que Deus libera conselhos para a tua vida. É na comunidade que nós somos exortados. É na comunidade que nós somos santificados. Precisamos uns dos outros para viver para Deus. Não é uma questão de opção. Precisamos. Diga comigo, é uma necessidade. A gente percebe lá em Marcos 3,13. Quero abrir nesse texto rapidamente. Marcos 3,13. A Escritura dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Veja só, Jesus Cristo ele está convidando 12 pessoas para unir-se a ele em uma jornada de 3 anos. Veja, Jesus Cristo amou as multidões? Amou. Se compadeceu delas, curou elas. Deu vista aos cegos, curou paralíticos, ressuscitou mortos. Tudo isso aconteceu. Mas Jesus Cristo tinha uma prioridade: compartilhar do seu coração com os seus discípulos. Caminhar junto, caminhar como família. Ele escolheu alguns para alcançar a todos. Porque ele sabia que o propósito dele nessa terra tinha um prazo. Tempos depois ele diria: olha, eu estou indo para o Pai, mas fica tranquilo, eu não vou deixar vocês sozinhos nem órfãos. Estou enviando o Espírito Santo, que é Deus como eu. Sou eu habitando em você. Mas meus irmãos, ele escolheu alcançar e investir tempo em alguns, para que então destes outros fossem alcançados. Deixa eu te falar, quando a gente vive em igreja, em comunidade, aqueles que a gente alcança com o amor, com a graça de Deus, alcançarão a outros. E esse processo ele vai ser contínuo, ele vai ser saudável, ele vai ser uma coisa que vai ser uma reação em cadeia. Vai gerar um tipo de comportamento, um tipo de disposição diferente, e as pessoas serão afetadas por isso. O nome disso é unidade com propósito. Você está aqui? Portanto, nós como seres criados fomos formados para participar de uma comunidade, mas também como seguidores de Cristo. Nós precisamos participar de uma comunidade para transformar a vida de pessoas. O nome desse propósito é igreja. E você não vai viver igreja simplesmente sentando no banco de uma cadeira no domingo. Como falei há pouco, olhando para a nuca do outro. Igreja é muito mais do que isso. Diga comigo, igreja é muito mais do que isso. Mas eu encerro com essa premissa. Jesus orou por nós. E qual foi o teor da oração de Jesus? Abra comigo em João 17. João 17. Esse vai ser o último capítulo que nós citaremos para encerrar essa reflexão. Essa instrução, essa visão que Deus está nos dando para este novo tempo. Em João 17, deixa aberto aí por gentileza, a gente vai encontrar a evidência para a vida em comunidade, de acordo com as palavras do próprio Deus, Jesus Cristo. Nesse capítulo, Jesus está oferecendo uma amostra inspirada do plano de Deus para os seus filhos. Abre aspas, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Agora perceba comigo o contexto desse capítulo. Presta atenção. Jesus Cristo está tendo uma conversa ali final, extensa, antes da morte, com seu Pai Celestial. Os 11 discípulos remanescentes, eles continuam reunidos ao redor de Jesus, apesar da rejeição de Judas, dos próprios conflitos internos deles, da busca que eles tinham por preeminência. Um estava dizendo: ei, quem é o mais importante? Quem é o maioral? Quem é o chegado do mestre?
E enquanto isso, Jesus Cristo intercedendo pela comunhão dos seus discípulos, mas não somente por esta comunhão, mas pela comunhão de todos que um dia haveriam de crer nele. Se você estava curioso para saber o que Jesus Cristo orou, quando orou por você, você precisa meditar em João 17. É o próprio Deus orando por ti. É o próprio Deus orando por mim. É Jesus Cristo, o Filho, pedindo ao Pai que aprendamos a ser. Que aprendamos a viver igreja do jeito certo. Do jeito dele, com o seu padrão. E outro fator que está em jogo nessa conversação, irmãos, olha só, disse que quando alguém está diante da morte, ele está prestes a dar as suas principais instruções e também a mostrar suas principais preocupações. Não por acaso, há uma iniciativa, muitas vezes, quando alguém está moribundo, ou seja, próximo da morte, da partida, de pessoas próximas fazerem todos os seus desejos. Diga aí, diga o que você precisa que eu vou resolver. Jesus Cristo estava prestes a encarar a morte. E ele está falando qual era o seu desejo. Mas esse desejo terá de ser praticado por sua igreja, que é o seu corpo, ungido, inspirado, abençoado, santificado, para viver o seu propósito nessa terra. Meus irmãos, Jesus está nos dando pistas das suas reais intenções. Por meio dessa oração, ele ora pelo grupo de seguidores que estava ali reunido, ele ora pelos apóstolos, ele ora por aqueles em quem ele empenhou tempo, investiu recurso, ele ora por nós. É por isso que em João 17:11 está escrito assim, ó, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, falando com Deus. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como. Fale comigo, assim como. O nome disso é comparação. Assim como somos um. Lembra que eu falei que Deus não só tem interesse em família, Deus é família. E Jesus está orando que eles aprendam a ser um, como eu sou em ti. Que eles aprendam a viver em comunidade, em família, como nós vivemos nos céus. E no versículo 20 e 21 ele diz, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim no verbo da vida, portal do sol. Eu oro também por aqueles que serão influenciados por essa mensagem, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo assim, eu quero que os seres humanos, eu quero que a igreja viva o tipo de unidade que eu vivo na eternidade. A divindade, então, irmão, se tornou um protótipo da vida que nós viveremos aqui na terra. Harmonia, sintonia, direção, propósito, não pode haver divisão. O que é divisão? É a existência de duas visões. Se a gente estabelece algo juntos como igreja, você precisa vestir a camisa e dizer assim, essa é a minha visão. Essa não é a visão do pastor, essa é a minha visão. Essa é a visão de Deus para a nossa igreja. E com ela nós prosperaremos. E com ela ganharemos os perdidos. E com ela edificaremos aqueles que estão sendo salvos. Com esta visão correremos. Embora imperfeitos, Jesus também acredita que essa visão pode ser vivida por nós aqui na terra. Jesus confiou em nós para executar essa missão. Portanto, em sua última noite, ele está pedindo ao Pai algo pontual, garantir a sua comunidade, a sua igreja, o dom da unidade. Jesus Cristo está orando pela unidade da igreja. E esse cuidado com o futuro da igreja retrata o porquê desse tom angustiante da oração de Jesus. Ele estava preocupado, me permita usar essas palavras, pelo futuro de uma igreja que enfrentaria tanta resistência, tanta perseguição, tantas divergências, tantas confusões, mas que precisava se resguardar em uma unidade de propósito, de pensamento, de espírito.
para prevalecer no seu propósito e na sua missão. Eu encerro te dizendo, e é esse texto também quem expressa a verdade. A prova mais convincente da verdade do Evangelho é a unidade visível dos seus seguidores. A prova mais convincente da verdade do Evangelho é a unidade visível dos seus seguidores. É por isso que ele diz no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Ou seja, qual é o propósito da unidade? Salvação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu falar para você em outras palavras. A nossa eficiência como igreja para salvar os perdidos depende da nossa unidade. Ele fala, para que todos sejam um, porque somente assim o mundo crerá que tu me enviaste. Se aprendermos a viver em unidade, se aprendermos a investir o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro no reino de Deus, veremos o nosso potencial missionário avançar de forma exponencial. A retenção que haverá aqui na nossa casa, em cada um dos nossos encontros e reuniões, será completamente transformada. Porque se o mundo está procurando pertencimento e ele se depara com uma igreja que sabe viver em família, que sabe prosperar e prevalecer mesmo em meio a tantas diferenças, ele vai dizer, eu fui criado para isso. O Senhor me fez para isso. Bom, irmãos, é tempo da gente estruturar o que o Senhor haverá de liberar sobre nós. É tempo da gente preparar o nosso coração, porque vai chegar a gente de todo canto, de toda classe social, porque vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste, porque vai vir, irmãos, de qualquer região do nosso país. Vai vir preto, branco, gordo, magro, e nós não podemos ser seletivos. Nós precisamos amar como Jesus Cristo amou. Chegando alguém que inicialmente parece estrangeiro, essa pessoa precisa parar e pensar, eu não sabia que eu tinha uma família e ainda não a conhecia. E eu volto a te desafiar para a gente arrematar. Ser uma igreja acolhedora e hospitaleira não é uma coisa que você que já é membro pode dizer. É uma coisa de quem chega. É uma propriedade que somente alguém que é estrangeiro no meio dessa reunião pode dizer. Eu sei que a gente tem essa marca, a gente diz, nós somos a igreja do amor. Justamente por essa característica, doadora, humana, pegajosa no bom sentido. Mas chega uma hora que a gente pode estar tratando isso de forma tão mecânica que esquece. Que a gente fala o que faz, mas a gente não faz o que fala. Uma igreja acolhedora, ela é vista por quem chega e não por quem já está. Quem está aqui? O momento de recebermos visitantes, como temos hoje, é o momento da gente entender, está vindo mais um membro para a minha família. Tem lugar na mesa. Vem cá, senta aqui. A gente já estava esperando por você. Deus já te conhecia. Desde o ventre da tua mãe, nós geramos a sua presença aqui. Nós intercedemos pela sua chegada. Glória a Deus, você encontrou a sua família. É o que acontece também quando alguém nasce novo. Quando alguém nasce novo e um crente que já está na casa diz assim, ei, você ainda é um bebê. Não diz com essas palavras, mas entende que ali está um bebê, um neófito, um novo convertido, e que um bebê precisa ser cuidado. E eu não vou esperar que a pessoa ela seja ou se comporte como alguém que é graduado no Rema, na escola de ministros, tendo nascido de novo ontem. Ela está em processo de santificação como eu e você estamos, mas ela ainda mais crua, crescendo. Tem que ter misericórdia, tem que ter cuidado, tem que ter olhar, tem que ter atenção.
Não é dizer assim, eita, nasceu de novo, graças a Deus, fizemos a nossa parte, agora deixa ele caminhar com as próprias pernas. Não é assim. Porque todo bebê engatinha antes de andar. E quando aprende a andar, cai. Foi assim comigo, no Evangelho, foi assim com você. Precisa de alguém para dizer assim, levanta, eu pego na tua mão, eu vou andar contigo, eu vou correr contigo. O nome disso é, sabe o quê? Discipulado. Agora uma piadinha pronta de pastor que não presta para nada, mas presta atenção. O que é discipulado? É você ensinar a teologia, faz parte, mas não é só isso. Discipulado é você ver alguém que está chegando e você descer para o lado. Discipulado, irmãos, não é como se você estivesse numa classe. Senta aí, abre a tua Bíblia, eu vou te ensinar a lei de Gênesis e Apocalipse. Discipulado é você dizer, ei, está tudo bem contigo? Ei, você está precisando de alguma coisa? Ei, deixa eu te falar, você não está sozinho não. Nós somos uma família, conta comigo, nós somos um. Isso é discipulado, é viver junto. Não é simplesmente, irmãos, a gente está reunido aqui. Porque lembra, a gente pode estar reunido e não estar unido. A gente pode estar reunido, a igreja cheia, mas ninguém está com unidade de propósito. Essa igreja neste ano viverá, sabe o quê? Unidade com propósito. Não apenas união. Aquela diferença entre um saco de batata e o purê de batata. Aqui agora a gente pode perceber que parece um saco de batata, tem um bocado de batata. Algumas maiores, outras menores. Mas cada um sentado no seu lugar, não é verdade? Dentro do mesmo saco. Mas sabe como é que o Pai deseja ver? A gente tão misturado que não se sabe qual é o formato de cada um, porque estão tão juntas, tão ligadas, tão unidas, que mesmo sendo uma multidão de batata, todas parecem uma só. Irmãos, o contrário disso não é igreja. É ajuntamento. Mas não é igreja. Diga comigo, igreja é o outro. Somos nós. Em Cristo. Para Cristo. Nós vamos encerrar e fazer uma oração. Eu queria que você ficasse de pé. E você pudesse fazer isso aqui, ó, do lado do seu irmão, encaixa os braços dele. Feche os corredores. Irmãos, uma vez que a gente está assim, a gente não pode seguir direções opostas. A gente tem que empreender forças para a mesma direção. Do contrário, nosso potencial ele vai ser reduzido a nada. A nossa entrega. A gente pode estar cansando enquanto serve. Sabe por quê? Porque está cada um servindo do seu jeito. Mas quando a gente está assim, e a gente caminha para a esquerda, todo mundo para a minha esquerda. Todo mundo vai para a esquerda. Se a gente caminha para a minha direita, todo mundo vai para a direita. Se a gente caminha para frente, todo mundo vai para frente. Se caminha para trás, todo mundo vai para trás. Isso é viver igreja, irmão. Isso é viver igreja. E é isso que nós viveremos em 2026. Como nunca vivemos, como nunca fizemos. Quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Pai, eu te dou graças pela tua fidelidade. Te louvo, porque assim como tu disseste, que és um com o Pai, com o Espírito, e que nós devemos ser também como a tua igreja, assim buscaremos, Pai, assim o faremos. Queremos viver para a tua glória, mas queremos gastar tempo e as nossas vidas com os nossos irmãos, porque sabemos que é nesse lugar que somos refrigerados, que somos guardados, que somos abençoados, que somos empoderados, que somos abençoados. Fomos criados para viver em família. Eu oro, Pai, pela prosperidade da nossa igreja, e eu peço, Senhor, que essa unidade ela seja visível, e visível amplie o potencial missionário dessa igreja.
nós vamos alcançar o perdido. Nós não faremos dessa igreja um clube social. Nós não faremos dessa igreja apenas um clube de afinidades. Nós faremos dessa igreja a família espiritual que Deus escolheu. Cada membro, cada junta, cada medula cumprindo o seu propósito, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?